Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. CPI da Conlurb discute convocação de servidor ligado ao gabinete do prefeito Marcelo Crivella, que teria intermediado aluguel de quadra para encontro político. Ele chegou na escola de Samba Estácio de Sá em nome do filho do prefeito, reservando o espaço. O Marcelo Crivella Filho seria a pessoa que nos poderia dizer se aquele Breno era o Breno que ele, enfim, nomeou ou pediu para que fizesse aquela reserva de espaço. Justiça nega pedido da defesa de Crivella e mantém trâmite do processo de impeachment contra o prefeito na Câmara do Rio. E artistas ligados ao circo voltam a se reunir com a assessoria do vereador Raimon para discutir a criação da lei do alvará anual. É o corpo circense que pode dizer ao Legislativo e ao Executivo o que é preciso ser feito para aprimorar e desenvolver o circo na cidade do Rio. Somando isso tudo, vai sair um bom trabalho e o nosso objetivo vai ser atingido conseguindo a lei do alvará anual. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa esta edição falando da CPI da Conlurb. Uma reunião nesta terça-feira adiou a decisão de convocar para depor o filho do prefeito Marcelo Crivella. Marcelo Rod Crivella foi um dos políticos que estavam em campanha eleitoral e participaram de um encontro com funcionários da Conlurb na quadra da Estácio de Sá. O próximo depoimento na CPI deverá ser de um servidor que teria intermediado o aluguel da quadra da escola de samba. A reunião foi rápida e serviu para definir os próximos passos da CPI da Conlurb. Os parlamentares discutiram a convocação de Breno Souza Freitas, um servidor que trabalha na prefeitura e atuou no gabinete do prefeito no período que Crivella era senador. No entanto, em votação, os parlamentares definiram que vão enviar um ofício à prefeitura para saber se foi esse mesmo servidor quem intermediou a contratação da quadra da escola de samba Estácio de Sá no valor de R$1.000. Nós fizemos um levantamento e existe um Breno que foi funcionário do gabinete do senador Marcelo Crivella, em Brasília, depois do senador Eduardo Lopes, depois ele foi nomeado na Casa Civil, na prefeitura, quando o vereador João Mendes de Jesus assumiu a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, ele foi nomeado na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. E agora, mais recentemente, em 2019, ele foi para a Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura. Nós estamos enviando um ofício para que ele responda, para não ter, caso não seja ele, não tenha necessidade de vir aqui, mas também que caso se fosse ele realmente o Breno que fez a contratação do espaço, que ele compareça na próxima reunião da comissão e a gente esclareça de fato como é que se deu essa contratação, quem que ordenou, quem que fez o pedido, como foi pago ou não esse evento. Os parlamentares também deliberaram sobre a convocação dos candidatos políticos que participaram do encontro com o prefeito Marcelo Crivella, mas decidiram, por votação, aguardar o depoimento do servidor Breno. No caso do Breno, existe alguém mais
indicado do que, por exemplo, o filho do prefeito. Afinal de contas, ele chegou na escola de Samba Estácio de Sá em nome do filho do prefeito, reservando o espaço. O Marcelo Crivella Filho seria a pessoa que nos poderia dizer se aquele Breno era o Breno que ele, enfim, nomeou ou pediu para que fizesse aquela reserva de espaço. A CPI foi criada no final de outubro do ano passado. Seu objetivo é investigar uma reunião do prefeito Marcelo Crivella com funcionários da Conlurb no dia 13 de setembro. O encontro ocorreu na quadra da Estácio de Sá e, de acordo com depoimentos colhidos na comissão, o prefeito fez campanha política, inclusive para o seu filho, que disputava uma vaga de deputado federal. Até o momento, a CPI já sabe que haviam 52 veículos da Conlurb no evento, que servidores estavam no encontro na hora do expediente, que motoristas terceirizados levaram funcionários para a reunião e, por fim, que a quadra da Estácio, por pertencer ao município, não poderia ser usada pelo prefeito para fins políticos. Já está caracterizado o uso da máquina pública. Isso é o que nós temos de concreto. A CPI já conseguiu ter diversas informações. Nós ouvimos diversos funcionários da Conlurb, sejam eles comissionados, servidores de carreira ou terceirizados. Eu não posso adiantar ainda qual é o trabalho dela, até porque ainda faltam algumas questões a serem fechadas. Mas a partir do momento que eu comecei a ouvir o primeiro arrolado pela comissão, eu já comecei a preparar meu relatório. A próxima reunião da CPI está agendada para o dia 22 de maio. Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares aprovaram vários projetos. Em segunda discussão, foi aprovado o projeto de lei de autoria dos vereadores Fernando William e Tereza Berger. O projeto de lei estabelece normas como exigência de reparação pelos crimes de escravidão, a demarcação da área urbana como território histórico para a preservação de memória da presença do africano. Esse projeto de hoje é um projeto interessante porque é uma reivindicação de todos os movimentos negros do Rio de Janeiro. Eles se unificaram e procuraram. Nós elaboramos em conjunto uma proposta, e é uma proposta que visa a reparação, né, dos negros de um modo geral, né, da catástrofe, né, que abateu sobre o povo negro durante a escravidão. Enquanto, né, nós não nos redimirmos com essa tragédia, que num certo sentido nós participamos dela, né, nós vamos continuar assistindo, né, 70% dos presidiários serem negros, né, nenhum negro, por exemplo, no Ministério Público, nenhum negro, né, no Tribunal de Justiça, nenhum negro nas grandes cortes do país, com raríssimas, né, e nobres exceções. Então nós precisamos mudar. Nós todos temos que estar muito atentos e nos posicionarmos sempre contra qualquer tipo de preconceito, de discriminação, o racismo, maldito racismo, como eu costumo dizer, tem que ser combatido, mostrar às pessoas, que as pessoas tenham conhecimento que racismo é crime inafiançável e que só existe uma única raça, que é a raça humana. Seu Iedo Ferreira, de 86 anos, militante do movimento negro e da luta pela reparação pelos crimes da história, acompanhou a sessão e falou sobre a importância da aprovação do projeto. Quando o vereador e também parabéns para essa Câmara aprova um projeto que é a reparação com preservação da memória da presença do africano no Brasil, eu fico muito grato e acho que foi um grande passo que nós fizemos hoje. Em primeira discussão, foi aprovado o projeto de lei do vereador Marcelo Siciliano, que dispõe sobre a concessão de desconto e remissão de IPTU aos imóveis participantes do programa Atualiza Rio. O vereador César Maia solicitou um minuto de silêncio em homenagem ao ator Lúcio Mauro, que faleceu na noite de sábado. Durante a sessão, o vereador Paulo Messina usou a tribuna para se manifestar sobre o vídeo divulgado nas redes sociais pelo ex-vereador e atual deputado federal Otônio de Paula. Ele começa a dizer, ele vai à tribuna da Câmara dos Deputados e diz que começa a defender a questão do impeachment, contra a questão do impeachment, e diz que ele é contra o impeachment por conta
de não ter nenhum cargo do governo, que ele é um cara republicano. Ele segue dizendo que esta casa está dando um golpe na prefeitura na proposição do impeachment. E até cita a Câmara, cita os vereadores e até me cita nominalmente também. A Justiça decidiu manter o processo de impeachment do prefeito Marcelo Crivella, que tramita na Câmara do Rio. O pedido para suspender o processo foi analisado um dia após a última reunião da comissão processante da Câmara do Rio. Advogados do prefeito alegaram que não foi dado o direito da ampla defesa, mas a Justiça negou o pedido. Na segunda-feira, as testemunhas arroladas para depor na comissão processante faltaram à reunião. A ausência irritou os vereadores. Para a próxima reunião, no dia 21, as testemunhas vão ser convocadas através de intimação judicial. O vereador Fernando William foi eleito nesta terça-feira presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara do Rio. A vice-presidência será ocupada por Tiago Carribeiro. Já Marcelo Siciliano será secretário do Conselho. E você vai ver no próximo bloco, artistas ligados ao circo voltam a se reunir para discutir a criação da Lei Anual de Alvará. Uma leitura política da história do Rio no contexto local e no nacional. A República surge com uma ideia de tornar o país mais livre. Revisite momentos marcantes da política brasileira com análise de especialistas. 15 de novembro de 1889, o Brasil não dormiu império e acordou república. Nós tivemos 4 meses de estado de sítio por conta da revolta da vacina. Resgate a memória de locais importantes da cidade. O Rio de Janeiro, como capital da República, ele tem prédios públicos que são marcados. Não perca Fatos Políticos, na Rio TV Câmara. O funcionamento do BRT foi tema de uma reunião na Câmara do Rio. Promovido por uma comissão especial da Casa, o encontro reuniu especialistas em transporte. Ex-diretora do BRT, Suzy Balussier, afirmou que o sistema corre sério risco de colapso. Os vereadores da comissão especial que avalia a intervenção do BRT ouviram um relato detalhado sobre os problemas enfrentados por este modelo de transporte. A diretora do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, Clarice Link, explicou que alguns corredores não estão funcionando conforme o projeto original. O Transbrasil, por exemplo, foi criado para transportar 900 mil passageiros diariamente e ligar Deodoro à Candelária. Mas o projeto acabou sendo desmembrado, prejudicando inclusive as finanças. Já o Transoeste sofre com a pavimentação ruim e com as estações subdimensionadas, como a de Santa Cruz. Clarice também criticou a falta de transparência do consórcio. A ex-diretora de Relações Institucionais do consórcio BRT, Suzy Balussier, lamentou que o projeto tenha virado vilão aos olhos da população. Disse que desde que foi criado, em 2012, tem sido prejudicado por questões políticas. A inadimplência, que chega a 20%, o dobro do aceitável, é outro problema grave. Suzy alertou que o BRT sofre sério risco de colapso. E de imediato, o que eu posso dizer que da parte do poder público poderia ser feito, que as pessoas iam perceber a melhora na oferta de serviço de imediato, é a pavimentação do Transoeste e colocar a guarda municipal para evitar os calotes, que diminuem a receita que o BRT angaria e, portanto, ele não pode realizar as melhorias previstas e que são contínuas num sistema grande como o BRT, por exemplo, melhorar a sinalização, melhorar serviço de sonorização, tudo isso acontece quando você está conseguindo arrecadar aquilo que é previsto. Então, de imediato, essas coisas já saíram da mesa. Você já não vai ter uma sinalização melhor, você não vai ter uma sonorização mais moderna, mas nós estamos chegando num momento em que nós estamos comprometendo a própria prestação do serviço. Hoje, 72 mil calotes por dia comprometem a prestação do serviço como um todo. A população corre o risco real de ficar sem BRT, amanhecer um belo dia e não ter BRT. Entre as propostas em discussão estão a instalação de catracas nos veículos e a liberação dos ônibus convencionais nas pistas do BRT, o que descaracterizaria totalmente o modelo e diminuiria a capacidade de transporte. Diante de tudo que foi apresentado na reunião, a comissão entendeu que a Prefeitura não tem um plano consistente para realizar a intervenção.
Foram indicados aqui pontos extremamente preocupantes, ou seja, não houve planejamento para fazer a intervenção, tudo leva a crer que foi uma intervenção com aspectos políticos, o que é negativo considerando, né, todo o tormento que o carioca vive nesse sistema. Nós já passamos aí da metade do período de intervenção, que são de 180 dias, já rompemos inclusive, né, a barreira psicológica de 100 dias de intervenção, até agora não houve nenhuma benfeitoria, nenhum benefício direto ao usuário do sistema BRT. E o mais preocupante, as informações passadas aqui que existem uma série de obrigações também por parte das prefeituras que até agora não foram, né, realizadas, executadas e continuam não sendo executadas. E para que haja apenas a busca de informações, não haveria necessidade da intervenção. Diante de tudo que foi apresentado, tomando conhecimento do decreto que gerou essa intervenção, a gente pôde observar que, na verdade, não há um objetivo, né, ali em relação a essa intervenção. Então, acho que a comissão especial ela vai ter muito trabalho pela frente e, pelo que eu pude perceber, esse trabalho ele não vai se voltar apenas para a questão da intervenção. Eu acho que cabe a todos observarem, né, o transporte público na cidade, ele vive um momento muito difícil, muito complicado, como eu falei, principalmente na zona oeste da cidade, né, e eu acredito que as atribuições dessa comissão, elas vão se estender além da intervenção diante de todos os fatos, né, e tudo que foi debatido hoje aqui nessa audiência. Comissão especial realiza audiência pública para discutir floresta do Camboatá. Alunos da Escola Municipal Marechal Alcides Echegoyen visitam o Palácio Pedro Ernesto. Projeto de lei autoriza o parcelamento da multa por não pagamento da vistoria anual dos táxis. Proposta em tramitação determina a realização de exames de avaliação e diagnóstico precoce do transtorno do espectro autista. E em sessão solene, em homenagem aos pretos velhos, Câmara do Rio entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao professor e escritor Delmo Geraldo Ferreira. Artistas ligados ao circo ouviram, nessa terça-feira, uma representante do sindicato da categoria de Belo Horizonte. A cidade mineira é uma das mais avançadas quando o assunto é a lei anual de alvará para a instalação de arenas circenses. A ideia é que uma lei semelhante seja adotada no Rio de Janeiro. Na luta para conseguir a lei municipal do alvará anual, o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado, o SATED, trouxe ao Rio Sula Mavrudes, diretora do mesmo sindicato em Minas Gerais. Ela contou que os artistas de circo de lá trabalharam por cerca de 20 anos para conseguir o direito de ter um alvará que permita o aluguel de um terreno e a montagem do circo pelo período de 12 meses. Para o circo solicitar um alvará, tem que ser respeitadas as suas características de atividade permanente. Os documentos são bem específicos, então uma lei específica para o circo, ele garante o trabalho do circense, principalmente pela rapidez que ela tramita. A lei faz parte do Código de Posturas da capital mineira. Uma das vantagens que ela trouxe para os artistas de circo foi a diminuição do tempo para se conseguir o alvará. Antes, eles tinham que pedir com 30 dias de antecedência. Agora, o documento sai apenas 5 dias antes da montagem da lona. Mas a legislação também garantiu direitos sociais para os artistas de circo que se apresentam em Belo Horizonte, como saúde e educação. Os circenses acabam sendo prejudicados nos seus direitos sociais pela falta do endereço, né? Às vezes você não é atendido num posto de saúde porque é o morador local cadastrado ali que tem assistência à saúde no posto. Mesma coisa na questão da matrícula das crianças nas escolas, que são matrículas temporárias e as escolas têm uma visão de que elas não têm vaga e não são informadas que existe uma lei que garante vaga das crianças circenses, essa vaga temporária. Para a assessora técnica do gabinete do vereador Raimon e da Comissão de Cultura da Câmara, que também participou do encontro, a experiência de Belo Horizonte vai ser fundamental para a elaboração da legislação no Rio. A experiência de Minas Gerais, né, é muito valiosa para que, com tudo que eles vivenciaram, com todo o caminho que eles fizeram, eles podem nos instruir. Por exemplo, vimos aqui hoje que é fundamental que a gente faça uma emenda ao Código de Posturas, porque é o Código de Posturas que vai acolher a definição do alvará anual.
Tá? E uma outra coisa importante a gente descobriu também, que é o corpo circense que pode dizer ao Legislativo e ao Executivo o que é preciso ser feito para aprimorar e desenvolver o circo na cidade do Rio. O encontro definiu também a criação de um grupo de trabalho formado pela Prefeitura, pelo Poder Legislativo e pelos artistas de circo. De acordo com Limachem Xerém, diretor auxiliar de circo do SATED Rio, o grupo já começa a trabalhar na semana que vem. Nós temos no grupo aqui uma produtora cultural, uma pesquisadora, temos aí a Soelema lá na Câmara dos Vereadores, temos os circenses de várias gerações, então acho que somando isso tudo vai sair um bom trabalho e o nosso objetivo é ser atingido conseguindo a lei do alvará anual. Você já tem alguma proposta para essa primeira reunião do grupo de trabalho? É pesquisa, vamos pesquisar tudo que precisamos acrescentar e tirar dessa lei que veio de fora. A gente vai acrescentar coisas para melhorar a vida do circense e acabar com essa burocracia de que para chegar numa cidade, para montar o seu circo, tem que fazer 1000 coisas. Então acho que agora vai dar certo. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.